Olá, bom dia. Meu nome é Márcio. É, eu estou aqui fazendo um vídeo, né, para a nossa disciplina de operações unitárias, né, do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFMT, né, na Faculdade de Nutrição. Na nossa disciplina de operações unitárias, nós temos aqui essa atividade de produção de um vídeo, né, sobre um conteúdo da nossa matéria. Eu resolvi falar sobre a separação na indústria de alimentos, né, sobre especificamente a extração, né, utilizando diversos meios aqui, né, que eu vou falar. Também vou falar sobre algumas experiências que eu tive sobre isso, né, e eu vou falar sobre essa extração de compostos, usar também o que eu estava fazendo até no meu estágio recentemente e, e explicar, né, sobre este conteúdo, né, de acordo com o que nós vamos ver aqui daqui a pouco. Meu nome é Márcio, né? Agora eu nem lembro se eu já falei de novo. Meu nome é Márcio, né? E vamos lá. Nossa disciplina aqui é ministrada pela professora Katiusha, né? Então, vamos lá. Então, eu vou falar sobre a extração, né? Vou dar uma lidinha e falar por cima também, porque para mim funciona bem assim, né? Então vamos começar. A extração desempenha um papel fundamental na indústria de alimentos, trazendo uma série de benefícios e sendo essencial para a produção de diversos produtos alimentícios. É, assim, eu já vou começar falando, né, sobre o que eu fiz também no meu estágio, né? Ali tem uma foto ao fundo que eu tirei, né, enquanto estava fazendo meu estágio lá na cervejaria Cuiabana. Aquilo ali dentro daquele becker é uma é um pedaço, né, que a gente tirou, né, que a gente extraiu de um galho de quina, né, da Cichona alguma coisa, né, que ela produz a quina, que era utilizado como medicamento para malária. Não só isso, mas ela também é utilizada como produto para fazer água tônica, né? Eu gosto de água tônica e eu queria fazer uma água tônica, né? Eu mesmo. Então eu procurei, pesquisei, né, para diversas coisas para fazer a extração desse composto, né, para fazer uma água tônica. E assim, não só água tônica, dá para fazer diversas produções alimentícias realizando essa operação unitária de extração, né? É, exemplo de água tônica, mas exemplo dá para fazer coisas de temperos, né? Você extrair, por exemplo, os aromas, extrair os sabores para você saborizar outras coisas, né? Sem necessariamente colocar um, um composto, né, específico. Enfim, são diversas utilidades para esse método. E aí, eu estava extraindo a quina, né? E aqui eu vou falar também um pouco mais sobre esse processo, né, de extração da quina. É, quando eu estiver também falando sobre os outros tipos, os tipos de extração, né, que podem ser feitos ali. Então, na extração, ela pode ser usada, né, para a obtenção de compostos bioativos, né? A extração ali permite a obtenção de compostos bioativos presentes em matrizes naturais, como plantas, frutas, sementes e raízes. Nesse caso aqui, a quina, né, o quinino, ele fica muito presente na casca, também é presente um pouco nas fibras, né, da madeira, né, dessa árvore. E, e eu estava utilizando para fazer essa extração, né? Mas era de um pedaço de galho mesmo, era impressionante. Esses compostos possuem propriedades funcionais e benefícios à saúde, como eu disse, era utilizado para tratar malária, né, que dá uma febre muito forte, então você utilizava o chá de quina realmente para tratar malária. Foi um medicamento que, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, muito utilizado, né, porque os soldados durante a Segunda Guerra Mundial tinham problemas de malária, em algum lugar, eu não lembro exatamente aonde, e até deu problema de quase dizimar essa planta, de tanto que eles estavam precisando dela para fazer esse medicamento, né?
benefícios à saúde, como antioxidantes, antimicrobianos, anti-inflamatórios, anticancerígenos. A extração de compostos bioativos é essencial para a produção de alimentos funcionais e de suplementos nutricionais. Então, você pode suplementar, você pode enriquecer algum alimento, você pode melhorar essas propriedades funcionais dos alimentos usando esses extratos que você extraiu de alguma outra matéria, né, de alguma outra matriz. E você pode usar isso principalmente para agregar valor ao seu produto, né? Além de, claro, a questão da saúde, né? Que hoje eu acho que na indústria de alimentos a coisa mais importante, né, é você lidar com o seu produto e trazer os benefícios da saúde que o seu produto tem, né? Vamos lá. Ela também pode ser usada para a produção de sabores e aromas, né? Na quina, por exemplo, que eu usei, para extrair o sabor. Ele tem um sabor amargo, né? Aquele sabor característico da água tônica, mas pode ser usado também para aromas e outras coisas, né? Então a extração é usada para capturar e preservar os sabores e aromas naturais de matérias-primas. Muitas vezes esses aromas eles não são degradados, eles não são modificados, mas algumas vezes sim, né? Então você tem também, né, sair extraindo qualquer coisa de qualquer jeito, né? Tem que ter o estudo para isso, mas é sempre um bom método que merece ser avaliado e estudado sobre aquela questão específica, né? Então, por exemplo, a extração de óleos essenciais de plantas e frutas é usada para obter sabores e aromas concentrados que são adicionados em alimentos, bebidas, cosméticos e outros produtos de higiene pessoal. Então você pode, por exemplo, extrair por exemplo, esse sabor, essa essência, esse aroma da manga e colocar em outro produto, né? Você pode aromatizar, né, com manga sem necessariamente colocar a manga na composição. Por exemplo, se você tem alergia a certas proteínas que possam estar na manga, se você fizer a extração, às vezes, dependendo da maneira que você faz essa extração, né, essa purificação e tal, você não vai ter essa proteína presente no seu produto final. Então, se o seu consumidor tem alergia à manga, ele vai poder consumir tendo o sabor de manga e não vai ser problema para ele, porque se ele tem a alergia à proteína e você extraiu só o aroma e não extraiu essa proteína, ele não vai ter problema com isso, né? Então, às vezes isso é uma saída muito boa, né, que se tem para né, essa extração de aromas, né, de compostos. Os sabores e aromas são elementos chaves na criação de produtos alimentícios atraentes e com boa aceitação pelo consumidor. Então, de fato, você ter um produto, né, que tem aquele aroma agradável, né, bem feito, sabe? Igual sempre quando eu vou experimentar alguma coisa nova que eu nunca experimentei antes, é interessante você, né, eu senti aquele aroma e tal. Recentemente eu comprei um azeite trufado e aquele azeite ele é feito pela extração, né, dos compostos da trufa, né? E era assim um aroma maravilhoso e tal. Era até mais caro, né? Você agregou um valor naquele azeite e tal, né, pela extração daquele produto. Então é interessante para o consumidor, é interessante também para a indústria, né, que às vezes consegue multiplicar o seu lucro, né, de certa forma, utilizando uma extração às vezes simples e tal. Desenvolvimento de ingredientes naturais. A extração é utilizada para obter ingredientes naturais, como corantes, pigmentos, extratos de plantas, que são utilizados na indústria de alimentos para melhorar a aparência, sabor e qualidade dos produtos. Esses ingredientes naturais são preferidos pelos consumidores que buscam opções mais saudáveis e livres de aditivos artificiais. E é claro, hoje no mercado ele está sendo muito cobrado isso, né?
ele está sendo muito cobrado essa questão dos produtos clean label, né? Então você não ter diversos aditivos artificiais, produtos sintéticos, então você faz uma extração de um produto natural, né? Às vezes você faz a extração com etanol, por exemplo, e ele não, se você evaporar esse etanol, ele não vai ficar necessariamente ali na composição final, né? Você consegue diversos métodos diferentes para você fazer a extração, preservando as características do seu produto, né? Então aqui, ó, a extração ela faz o que, né? Ela envolve a transferência seletiva de uma substância solúvel de uma fase líquida ou sólida para uma fase líquida. Nesse caso, da imagem ali ao fundo, o que aconteceu? Eu estava utilizando também o etanol para fazer essa transferência seletiva, né? Porque a quina ela é solúvel em etanol. Então, eu adicionando o etanol ali naquele becker, eu consigo fazer a extração deste produto, desse composto que está lá dentro. Mas primeiro eu fiz a alcalinização desse etanol, né? Coloquei lá NaOH, né? A soda cáustica, fiz uma solução de soda cáustica, né? Alcalinizei esse meio, né? Para fazer a extração da quina, que é um alcaloide, né? Você extrai ele num ambiente alcalino, né? É frequentemente utilizada para obter compostos valiosos como sabores, aromas ou compostos bioativos de matrizes naturais, igual do jeito que eu falei. Essa quina, eu fui comprar comprar não, né? Não tem condição. Eu fui ver o preço, né, desse cloridrato de quina, que mas esse era de padrão analítico, né? Então, preço mais caro, né? Super puro e tal. Mas 50 gramas dele custava R$4.000, né? Então, assim, era uma coisa absurda, né? 50 gramas, R$4.000. Então, assim, é de extremo valor agregado, né? Então, assim, pode ser realizado utilizando diferentes solventes e técnicas, como extração líquido-líquido ou extração de fluido supercrítico, que nós vamos ver aqui também, né? Então, a seleção de solvente, a escolha adequada do solvente é crucial para o sucesso da extração. O solvente deve ser capaz de dissolver seletivamente o composto desejado, enquanto minimiza a extração de compostos indesejados, né, de componentes indesejados. Fatores como polaridade, viscosidade, a toxicidade, a disponibilidade econômica, que é muito importante, são considerados ao selecionar o solvente apropriado. Então não adianta você querer usar o solvente hiper mega blaster e ele é muito caro e às vezes você não consegue recuperar ele, não tem viabilidade econômica, né? Então você também tem que pensar nisso, né? A toxicidade também, um certo artigo que eu estava vendo, ele estava fazendo a extração dessa quina com diclorometano, que ele tem uma toxicidade alta, né? Então, se eu não fizesse uma purificação extremamente excelente, né, eu teria um produto ali com certa toxicidade que poderia causar problemas, né? Então, eu fiz com etanol, também tem a toxicidade do etanol, claro, só que é muito menor, né, do que do diclorometano. Isso sim, são diversos tipos de extração, né? Tem extrações que também aí nem tem problemas de toxicidade, como pode ver, né? E aqui, ó, existem vários métodos de extração disponíveis e a escolha depende das propriedades do composto, né, da matriz e dos requisitos do processo. Alguns métodos comumente utilizados incluem a extração por solvente, né, que é mais comum, ela vai ser a mais comum de, né, 90% aí, né, chutei da minha cabeça, claramente isso daí não é um dado científico, né, mas assim, um número muito grande, né. É o método mais tradicional, onde a matriz é agitada com solvente adequado para dissolver os compostos desejados. A extração pode ser feita em lotes ou em sistemas contínuos, como a extração Soxhlet ou a extração em leito fixo. Por exemplo, um exemplo, na indústria da indústria sucroalcooleira, a extração do açúcar, né, da sacarose, da cana, ela também é feita, ela não é só pela moagem da cana-de-açúcar que faz naquela garapa, mas como ainda naquelas fibras ainda tem sacarose, então você coloca um solvente
Qual? Água. Água. Você passa uma água, né, uma certa temperatura, uma água quente, né, que também as propriedades termodinâmicas desse fluido ajudam, né, e aceleram o processo de extração, né, então você adicionar uma água quente, você ajuda, né, a fazer essa extração, né, da sacarose, né. Então isso é uma extração também, né, não é só extração com produtos químicos e tal, né, que água é produto químico também, né, é químico, tudo é químico. Mas assim, diversos métodos, né? Tem aqui esse que é super legal, né? É de certa forma, meio novo, né? Podemos dizer assim, que é a extração com fluido supercrítico, né? Nesse método utiliza-se um fluido supercrítico, geralmente dióxido de carbono, que exibe propriedades intermediárias entre as de um gás e de um líquido. O fluido supercrítico é capaz de extrair seletivamente os compostos desejados sem danificar sua estrutura. Você consegue um fluido supercrítico modificando os parâmetros de pressão e de temperatura desse fluido, né? Normalmente você vai aplicar uma temperatura super alta ou uma temperatura super baixa, mas com uma pressão super alta ou uma pressão super baixa. Isso depende das características desse gás, né? Até ele virar esse fluido supercrítico, que ele é um emaranhado, ele não sabe se ele é líquido, se ele é vapor, se ele é gás, ele não sabe nada. Então ele é um estado da matéria diferente, né? Ele é um estado da matéria ali intermediário que ele consegue fazer essa extração, né? Hoje tem, por exemplo, alguns exemplos são extração de cafeína por método de extração de fluido supercrítico, né? Você consegue extrair muito bem a cafeína sem a adição de água, né? Então você consegue fazer a extração ali praticamente de um cristal puríssimo, super puro de cafeína desse método. Tem também a extração por arraste a vapor, utilizado para extrair componentes voláteis como óleos essenciais, né? Então é muito comum você esquentar um óleo por alguma matriz, né? Com esse vapor ele vai volatizar esses compostos aromáticos, eles vão ser carreados para esse vapor, né? Esse vapor normalmente é água, mas pode ser vapor de outras substâncias, né? Mas aí tem uma dificuldade maior, de água mais simples, mas este vapor ele vai também carrear esses compostos voláteis fazendo essa extração. Tem a extração assistida por ultrassom. Nesse método a matriz é submetida a ondas ultrassônicas que geram cavitação, prometendo a ruptura de células e aumentando a eficiência da extração. Isso é muito legal. A nossa colega Nice Reis, ela no projeto ali de TCC dela, utilizou o ultrassom para fazer extração, né, dos compostos aromáticos e de sabores e flavor e de cores, né, da erva mate para fazer um refrigerante à base de erva mate, né? Então ela utilizou a extração por ultrassom, né, no trabalho dela. É também uma coisa ali relativamente nova, digamos assim, né? Apesar desse tipo de conhecimento já ser um pouco mais antigo, mas as aplicações ainda estão engatinhando, né? E isso é muito legal. E é isso que eu queria dizer aqui, né, brevemente sobre este conteúdo. Obrigado a quem assistiu. Qualquer coisa, dúvidas, meu WhatsApp pode ser. E é isso aí. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. E é isso aí. Tchau, tchau.